Olá pessoal, vamos para a nossa aula 16, né? Aula 16, vamos lá. Na aula 16 nós vamos ver o seguinte, se der tempo a gente vê outras coisas, mas a priori, grandezas inversamente proporcionais. O que são grandezas inversamente proporcionais? Certo. Aqui a definição. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando a razão entre dois valores da primeira é igual ao inverso da razão entre os valores correspondentes à segunda. Professor, entendi, foi nada, certo? Ok, depois voltaremos para esse conceito, mas inicialmente vamos aqui para um exemplo. Exemplo, um carro percorreu o trajeto, só uma coisinha. Lembre-se, nós já vimos grandezas diretamente proporcionais, certo? E agora vamos ver grandezas inversamente proporcionais. Aí vamos lá. Um carro percorreu o trajeto entre duas cidades A e B. Durante o percurso, né? TCS não. Ele fez vários testes mantendo a velocidade constante em alguns trechos. Fazendo isso, ele conseguiu formar a seguinte tabela. Pá! Ah, rapaz, professor, o que é isso? Olha, em um trecho ele manteve a velocidade constante em 30 km por hora, ele manteve só em 30. E ele gastou 12 minutos para fazer esse trecho. Depois, ele aumentou a velocidade para 60 e deixou em 60 um pedaço. E gastou 6 minutos para fazer o mesmo trecho. Depois aumentou para 90 km por hora e outro trecho de mesma distância ele demorou 4 minutos. Depois, subindo para 120 km por hora, observou que gastava apenas 2 minutos para fazer esse trecho, certo? Então, o que é que a gente está observando aqui? Olha, esse motorista, foi o que ele fez. Na hora que ele manteve a velocidade em 30 km por hora, ele gastou 12 minutos. Na hora que ele aumentou essa velocidade, eu fiz o que foi que aconteceu com o tempo. O tempo diminuiu, não foi? Diminuiu para 6 minutos. Aí ele aumentou de novo. O que aconteceu com o tempo? O tempo diminuiu também. Maria. Diminuiu também. Realmente, pessoal, vai ficar torto mesmo. Não tem como eu melhorar isso, não. E ele aumentou de 90 para 120. E eu continuo diminuindo a minha. Olha, isso aqui ficou melhor. O meu tempo, certo? Fazendo o mesmo trecho. Pronto. O que é que significa dizer? Que quando eu aumento uma grandeza, nós temos duas grandezas aqui. Nós temos a grandeza velocidade, nós temos a grandeza tempo. Então, na hora que eu aumento a minha velocidade, eu diminuo meu tempo. Olha, eu estava em 30. Na hora que eu aumentei para 60, eu diminuí para 6. Na hora que eu aumento para 90, eu diminuo para o tempo, né? Olha, se eu aumento uma grandeza e a outra vai diminuindo, significa que essas grandezas são inversamente proporcionais. Professor, aí, certo, ok, são inversamente proporcionais. E aí como é que a gente faz? Olha, presta atenção. Nesse caso aqui, olha, você faz 30 sobre 60
Como é que eu fazia diretamente proporcionais? Vai ser igual a 12, ó, 30 equivale a 12, 60 equivale a 6. 30 sobre 60 vai ser igual a 12 sobre 6. 12 sobre 6. Vai ser assim? Não. Aqui, se elas fossem inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais, como é que é diretamente proporcional, professor? Se eu aumentasse a velocidade e o tempo fosse aumentando, por exemplo, se aqui eu comecei com 12, se fosse, por exemplo, para 18, aí depois para 21, entendeu? E assim por diante. Aí seria diretamente, mas como o tempo está diminuindo, é inversamente. Se é inversamente, eu mantenho a primeira fração aqui e a segunda eu inverto. Como é que eu inverto? O de baixo vai para cima e o de cima vai para baixo. Ou seja, 30 sobre 60 vai ser igual a 6 sobre 12. Ah, professor, entendi agora. Quer dizer que eu vou inverter na segunda, né? Aqui, olha, duas grandezas inversas são duas grandezas são inversamente proporcionais quando a razão entre os dois valores da primeira é igual ao inverso da razão entre os valores correspondentes da segunda. Então, a primeira é essa aqui e a segunda é essa daqui. Então, é igual ao inverso. Eu inverti, certo? Eu inverti. Ok? Pronto. Professor, como é que seria com outro valor daí, dessa tabela? Por exemplo, 30 sobre 90. 30 sobre 90 vai ser igual. A gente já pode inverter diretamente aqui, olha. A 4 sobre 12. Olha, 30 sobre... Eu vou botar normal. 30 equivale a 12, vou botar o 12 aqui em cima. E 90 equivale a 4. Vamos inverter, então. Eu já poderia botar diretamente invertido, viu, pessoal? Ou seja, isso aqui quer dizer que 30 sobre 90 vai ser igual a 4 sobre 12. Eu vou fazer um aqui para os valores invertidos já. 60 sobre 90. 60 sobre 90. Quem equivale a 60? Quem equivale a 60 é 6. Tá, eu disse que eu está invertido. Ok. Quem equivale a 90 é 6. A 60 é 6. E quem equivale a 90 é 4. Só que não é inversamente, não é invertido. É 4 sobre 6, olha. O 4 veio para cá e o 6 foi para cá. Já eu botei invertido aqui. Eu botei ela sem ser invertida aqui para a gente ir se acostumando, certo? Mas você já pode botar invertida. Se quiser fazer assim, faz também. Certo? Pronto. É isso. Só inverter. Entenderam? Quando eu inverso, eu mantenho a primeira, inverto a segunda. Vamos lá, mais um exemplo aqui, olha. 3 pedreiros constroem um muro em 9 dias. Se eu dobrar a quantidade de pedreiros, em quanto tempo esse muro será construído? Então, eu sei que 3 pedreiros, eles vão gastar 9 dias, olha, para construir este muro. Aí, se eu dobrar a quantidade de pedreiros, o que é dobrar? Dobrar é multiplicar por 2, pessoal. Ou seja, é dobrar, é aumentar. Qual é o dobro de 3? Não é 6? 6. 6 pedreiros vão gastar quantos dias para construir esse muro? E aí? Aí, ó, presta atenção, a gente bota 3 sobre 6. Vai ser igual a 9 sobre x. Veja, eu quero calcular a quantidade de dias que eles vão demorar. Legal. Aí a gente pensa o seguinte aqui, olha. Nós vamos ver isso bem direitinho quando a gente estiver vendo regra de 3. Simples. 3 pedreiros gastam 9 dias. Se eu aumentar a quantidade de pedreiros, eu vou gastar mais dias ou menos dias para construir esse muro? Vou gastar menos dias, não é? Então, se eu vou gastar menos dias,
Então, na hora que eu estou aumentando a quantidade de pedreiros, eu estou diminuindo a quantidade de dias. Então, é inversamente. Se é inversamente, eu mantenho a primeira aqui e eu inverto a segunda. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Aí vai ficar 3 sobre 6 vai ser igual a x sobre 9. Queremos encontrar o valor de x. Como é que nós resolvemos uma proporção? Multiplica esse por esse, depois esse por esse, certo? Aí faz 6 vezes x, isso implica 6x. 3 vezes 9, 27. Ou seja, x vai ser igual, passa esse 6 dividindo, né? 27 sobre 6, que significa que 20 quanto é? 27 dividido por 6, pessoal. É 4, quem? Vírgula 5. Não é? Não é? Olha, 27 por 6. 6 vezes 4, 24. 7 menos 4 é 3. 2 menos 2, 0. Aí bota uma vírgula aqui, um zero aqui. 6 vezes 5, 30. 4,5. 4,5 o quê? Dias. O que é que a gente pode observar desse 4,5? Nós podemos observar o seguinte, nós podemos observar que, olha, peraí, só apagar aqui. Nós podemos observar que na hora que eu dobro a quantidade de pedreiros, eu vou gastar a metade da quantidade de dias. 4 dias e meio, não é isso? 4 dias e meio. Tá vendo? Em vez de eu gastar 9 dias, eu gasto. Se eu dobro a quantidade, eu diminuo pela metade. Isso que a gente percebeu desta questãozinha. Certo? Pronto. Aí vamos ver outra aqui. Vamos lá. Exemplo 3. Determine o valor de x, sabendo que os números 4, 5 e x e 8 são inversamente proporcionais. Certo? Então, como é que a gente vai fazer isso, pessoal? 4 sobre 15 vai ser igual a x sobre 8. Eles não são inversamente proporcionais? São. Então, como é que a gente faz? Repete a primeira, né? E inverte a segunda. Ou seja, como é que eu resolvo isso? Multiplica esse por esse, depois esse por esse. 4 vezes x, 4x, igual 8 vezes 15. 8 vezes 5, 40 vai 4. 8 vezes 1, 8 mais 4, 120. Passo 4 dividindo. X vai ser igual a 120 dividido por 4. Ou seja, x vai ser igual a 12 dividido por 4 dá 3. E coloco o zero aqui, 30. Certo? Certo. Ok, ok. Ok, ok. Pronto, pessoal. Exemplo 4. Na tabela abaixo, a representação de pessoas com... Temos, né? Faltou botar aqui, ó. Temos a representação de pessoas com o objetivo de lavar uma determinada louça. Ou seja, preste atenção. Aqui, uma pessoa gasta 40 minutos para lavar essa louça. Se eu aumentar para 2 pessoas, quanto tempo eu vou gastar para lavar essa louça? Aqui, quantas pessoas eu vou ter que colocar para que essa louça seja lavada em 10 minutos? E aqui eu sei que 8 pessoas gastam. Se eu colocar 8 pessoas para lavar essa louça, eu só vou
essa louça será lavada em 5 minutos, certo? Ok, sabendo que cada pessoa tem a mesma capacidade de velocidade de lavar a louça, certo? Nenhuma lava mais rápida que a outra. Todas lavam na mesma velocidade. Vai 8 pessoas para lavar uma louça fica uma coisa de doido, né? Mas pode ser, vamos lá. Então, eu quero saber o valor de x e de y, certo? Como é que eu faço isso? Eu faço assim, olha, uma pessoa vai gastar 40 minutos para lavar essa louça. Duas pessoas, lembre só, seu pessoa embaixo de pessoa, uma pessoa, duas pessoas vai gastar quanto tempo? Aí vamos lá. Se uma pessoa gasta 40 minutos, duas pessoas vai gastar mais minutos ou menos minutos? Vai gastar menos minutos. Então, na hora que eu aumento a grandeza pessoas, a grandeza tempo vai diminuir. Então, isso aí é uma coisa inversamente proporcional. Quando eu aumento um lado e diminuo o outro, vai ser inversamente. Ou seja, eu boto assim, ó, 1 sobre 2, isso significa que 1 sobre 2 vai ser igual a 40 sobre x. Primeiro eu escrevo assim. Aí eu já analisei e vi que é inversamente, aí eu boto o de cima vai para baixo e o de baixo vai para cima. Pessoal, só para a gente treinar, como é o nome desse número que fica em cima? O numerador é numerador. E como é o nome desse número que fica embaixo? Denominador. O numerador vai para baixo e o denominador vai para cima. Só para a gente treinar. É importante saber. Aí fica 1 sobre 2 vai ser igual a x sobre 40. Ou seja, aí agora eu multiplico. Esse por esse, esse por esse. A gente começa multiplicando logo quem tem x. 2 vezes x, 2x igual 1 vezes 40, 40. Pega esse 2, passa dividindo. Ou seja, x vai ser igual a 40 dividido por 2. X vai ser igual a 20. Então, quando eu duplico, veja que é parecido com aquele. Quando eu duplico a quantidade de pessoas, eu corto o tempo pela metade, não é? Como o espaço aqui está muito pequeno, pessoal, eu vou apagar isso daqui. Quem quiser, volta o vídeo, viu? Para dar uma olhada. Que eu não quero passar para outro slide, não, certo? Vou apagando aqui. Só voltar o vídeo que vai aparecer lá. Pronto, eu achei o valor de x, não achei? Achei. Agora, com aquele negócio que eu achei o valor de x, o que é que significa? Significa que, sim, eu já expliquei, né? Caiu pela metade do tempo. Agora eu quero saber o seguinte: quantas pessoas eu tenho que colocar para que essa louça seja lavada em 10 minutos? Vamos lá, eu faço a mesma coisa. Uma pessoa gasta 40 minutos. Aí, quantas pessoas eu tenho que colocar para gastar 10 minutos? Quantas pessoas eu vou ter que colocar? Vamos analisar isso aqui. Vamos analisar. Então, olha. Aí você faz 1 sobre y. 1 sobre y vai ser igual a 40 sobre 10. Eu já sei que é inversamente, né? Na hora que se eu aumentar a quantidade de pessoas, eu vou diminuir o tempo para lavar a louça. Então, se eu sei que é inversamente, eu repito a primeira e inverto a segunda. O de cima vai para baixo, o de baixo vai para cima. Fica 10 sobre 40. Isso quer dizer que, como é que eu faço agora? Multiplica esse por esse e esse por esse. 10 vezes y, 10y. 1 vezes 40, 40. Isso, agora eu pego esse 10 e passo dividindo.
e fica y vai ser igual a 40 sobre 10, ou seja, y vai ser igual a 40 dividido por 10, 4. 4 o quê? 4 pessoas, né, pessoal? 4 pessoas. Isso quer dizer o quê? Olha, se eu colocar 4 pessoas para lavar essa louça, essas 4 pessoas, né, vão lavar a louça em apenas 10 minutos. E nesse caso aqui, se eu botar 8 pessoas para lavar a louça, essas 8 pessoas lavarão essa louça em apenas 5 minutos. É isso que significa, certo? Então, pessoal, é isso aí, ok? Eu vou parar por aqui nessa aula. Nós vimos grandezas e inversamente proporcionais e provavelmente o próximo assunto é regra de 3 simples, ok? E fica para a próxima aula. Ainda vou passar aqui para mostrar o exercício. Pronto, pessoal. Voltando para o exercício, nós temos a nossa atividade 16, certo? Aí aqui, ó, para encher um tanque, primeira questão, para encher um tanque, são usadas 3 torneiras iguais, certo? Sai água do mesmo jeito na primeira, na segunda e na terceira torneira. Com apenas uma dessas torneiras aberta, esse tanque enche em 8 horas, certo? Se eu ligar só uma das torneiras, em 8 horas esse tanque vai estar cheio. Aí eu perguntei aqui, olha, letra A, em quantas horas 2 torneiras abertas encheriam esse tanque? Ou seja, se eu abrir 2 torneiras ao mesmo tempo, quanto tempo vai demorar para esse tanque ficar cheio? Certo? Aqui, ó, outra. E se nós ligássemos as 3 torneiras ao mesmo tempo, quanto tempo demoraria para esse tanque encher? Certo? Pronto. Lembrando, isso aqui é da regra de inversamente proporcional, certo? Que a gente viu. Só vê lá o videozinho que vocês fazem. Aqui, 2. Na tabela abaixo, encontre os valores x, y e z, sabendo que as grandezas abaixo são inversamente proporcionais. Ou seja, o número de máquinas e o tempo é inversamente proporcional. O que é que significa? Vamos lembrar só um pouquinho. O que é que significa inversamente proporcional? Uma máquina, ela vai fazer em 60 minutos, né? Ela vai encher, sei lá, ela vai costurar uma roupa em 60 minutos. Uma máquina. Se eu colocar 2 máquinas com a mesma potência, certo? Se eu colocar 2 máquinas fazendo o mesmo serviço, eu vou fazer em mais tempo ou eu vou fazer em menos tempo? Eu vou fazer em menos tempo. Ou seja, na hora que eu aumentei aqui a quantidade de máquinas, o que foi que aconteceu? Eu fiz o serviço em menos tempo, não em mais tempo. Se na hora que eu aumentasse a quantidade de máquinas eu fizesse em um tempo maior, seriam grandezas diretamente proporcionais. Mas na hora que eu aumentei o número de máquinas e fiz o mesmo serviço em um tempo menor, significa que elas são inversamente proporcionais. Então vocês vão usar isso aí para fazer, tanto para achar o y, como para achar o x, como para achar o z, certo? Eu fiz um parecido lá no vídeo, certo, pessoal? Então aqui, olha, nós temos o nosso... vou botar aqui o inteiro. Pronto. Nós temos aqui o nosso tema que vocês conhecem muito bem, né? Os irmãos, né? E é isso aí, pessoal. Até a próxima!